aleluia. Urabachandaralabai. Continua glorificando, meu irmão. Glória a Deus, aleluia. Oh, santo. Bendito é teu nome, Senhor. Digno de toda a honra, digno de toda a glória, digno de toda adoração, aleluia. Bendito é o teu nome. Aleluia. Aplaude ao Senhor mais uma vez. Prazer estar aqui. Os irmãos podem se assentar? Prazer estar aqui, debaixo dessa unção, nessa amada igreja. Quero agradecer ao pastor Paulo aí pela oportunidade. E estamos aqui com a permissão do nosso pastor presidente, o pastor Fábio. Eu aqui, nosso amado diácono. Pedacinho daqui, né? Diácono Fagner, junto com a Liliana. E a minha amada esposa, minha gata, né? Minha gatinha. E nós louvamos ao Senhor por essa oportunidade. Mas eu agradeço muito mais, está ali o Rafael. Agradeço muito mais essa oportunidade de hoje a gente poder estar glorificando a Deus pelo Dia dos Pais. Mas muito mais ainda por esse Pai eterno. Porque o Pai terreno, um dia ele pode faltar. E um dia ele disse: se teu pai ou tua mãe te deixar, eu jamais te deixarei. Então toda a honra e toda a glória e todo o louvor e toda a adoração seja dada ao nosso Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E Ele merece um aplauso. Glória a Deus. Eu não sei pregar. O microfone preso. Me ajuda aqui. Aleluia. Glória a Deus. Amados, muito prazer poder estar aqui mais uma vez. E eu estava ali sentado ali e estava no momento do louvor, da adoração. O Senhor me fez reportar um tempo atrás, quando eu era alcoólatra. Eu vivia jogado na rua, sujo, mendigo, aos 33 anos de idade. Era mais um no meio da multidão, sem Deus, perdido. Debaixo do poder das trevas, sendo conduzido pelo príncipe da potestade do ar, estava debaixo da ira de Deus, conforme diz Efésios capítulo 2. Mas esse grandioso Pai, esse grandioso Deus, teve misericórdia da minha alma, e com seu amor, que muito me amou e que muito ama você, Ele nos deu a sua graça para nos salvar. Ele é digno de toda a honra, Ele é digno de toda a glória, Ele é digno do melhor. Ele é digno que nós nos posicionemos cada dia mais em sua presença. Ele é digno de que eu abra mão de tudo por Ele. Quando Deus me chamou aos 33 anos de idade, me chamou no livro de Isaías capítulo 6, eu não vou ler aqui para ganhar tempo, e eu me entreguei ao Senhor para a obra missionária, aceitando a Jesus, e me entreguei ao Senhor para a obra missionária. E desde aí Deus começou a trabalhar na minha vida, isso no ano de 87 em diante. Em 88, eu já estava pregando dentro das favelas do Rio de Janeiro, Complexo do Alemão, Vila Cruzeiro, Penha. No mesmo lugar onde eu era caído, ali Deus me usou para testemunhar de que Ele é Deus, testemunhar para aquelas pessoas que se embriagavam junto comigo, e agora eles olhavam para mim e me perguntavam: o que houve contigo? Porque eu era um homem que andava todo sujo, não tomava banho,
E agora eles queriam saber qual era o motivo de que eu agora estava limpo, estava com uma aparência diferente, estava iluminado, porque antes eu estava entrevado, estava cheio de trevas, mas agora a luz do Senhor estava brilhando na minha vida. E a partir daí Deus começou a trabalhar, e já no ano de 89 eu conheci a OM, Operação Mobilização, me envolvi com o navio Logos, e do barco Logos comecei a ser chamado para pregar fora do Rio de Janeiro. Fui para São Paulo, pregar em São Paulo, pregar nas ruas de São Paulo, pregar nas ruas da região noroeste de São Paulo, Catanduva, São José do Rio Preto, aquelas cidades pequenas que tem na região noroeste, Araraquara. Eu conheço toda aquela região, trabalhei naquela região 8 anos. Mas logo depois Deus me revelou também que eu tinha um chamado às nações. No livro de Isaías, capítulo 49. E quando chegou no ano de 92, aquele homem que era mendigo de rua, que andava sujo, 5 anos depois estava chegando na Espanha. 5 anos depois, abria a boca para testemunhar da graça e do poder de Deus na Espanha. Eu não falava uma palavra em espanhol. A minha comida sempre foi a palavra de Deus, porque logo que Jesus entrou na minha vida, eu li os evangelhos assim, em uma semana, praticamente era tanta fome que eu passava dia e noite lendo a Bíblia. E o Espírito Santo começou a fazer uma transformação tremenda na minha vida. Eu não sabia falar uma palavra em espanhol, mas em Marcos capítulo 16, 17 diz, que meu nome, os sinais seguirão aqueles que creem em meu nome, expulsarão demônio, colocarão a mão sobre os enfermos, eles serão curados, mas em meu nome também falarão novas línguas. E eu com essa palavra na minha cabeça, quando eu cheguei na Espanha, uma irmã me disse para testemunhar na rua, e que ela ia me interpretar. Eu disse para ela, eu não quero intérprete, porque se esse Deus, que está escrito aqui no livro de Marcos, me chamou para as nações, eu vou falar esse idioma aí, conforme os discípulos falaram no dia de Pentecostes. Eu só sabia falar buenos dias, buenas tardes, buenas noites. E foi o que eu comecei a falar. Havia um grupo de jovens que estavam numa esquina, e eu comecei a pregar para eles. E lhe disse, queridos e amados, buenas tardes, mi nombre es Celso, eu sou de Brasil, e acá estou para trazer para ustedes uma palavra de Deus. A mim me gostaria muito que pudessem escutar-me. E continuei falando, e 15 a 20 minutos depois, eu me dei conta que eu estava falando, e eu estou falando até hoje. Aplaude ao Senhor. Não senti nenhum arrepio, eu só criei. Os sinais seguirão os que crerem. Não caiu fogo do céu, eu só abri a minha boca e comecei a falar. Isso é o poder do Espírito Santo. E Deus, para provar isso, me enviou para a Espanha mais umas 4 ou 5 vezes. Eu conheço quase toda a Espanha, já preguei em várias cidades da Espanha. Depois Deus me enviou para o México. Fomos trabalhar com os muçulmanos, Uruguai, Paraguai, Argentina. E por que eu estou dizendo isso? Abre a sua Bíblia lá em 1 Coríntios, capítulo 15. Primeira Coríntios, capítulo 15. Versículo 58. Eu quero dizer para você que eu estou com 69 anos e estou com muita vontade e desejo ainda de continuar. E eu só vou parar o dia que Deus disser, já não dá mais para você, acabou o propósito. Porque enquanto tiver propósito, eu estou indo, irmão. Enquanto tiver propósito, eu estou subindo morro. Enquanto tiver propósito, eu estou dentro de um avião, indo para a Patagônia chilena, Argentina, pregar a palavra do Senhor. Porque quando eu não tinha propósito,
eu ia para a mangueira, eu ia para o salgueiro, eu ia para tomar cachaça no morro com bandido, fumar maconha, não tinha propósito. E por que que hoje, tendo propósito de servir a Deus, eu vou ficar na minha casa sentado? Por quê? Se antes, sem propósito, eu queria fazer tudo, mas agora eu tenho propósito, eu tenho o Espírito Santo, eu tenho um chamado. E ele diz na palavra dele, no versículo 58, assim: que irmãos meus, amados, sede firmes e constantes. Diga, firmes e constantes. Mas por que eu estou pregando essa palavra e falando essa palavra? Porque muitos perderam a firmeza e a constância e pararam. Sempre abundante na obra do Senhor. Não importa a idade que você tenha, se Ele tem propósito na tua vida, se Ele começou, Ele é fiel para cumprir. Às vezes a gente fica olhando para a circunstância, fica olhando para a idade, né, pastor Paulo? Quantas vezes a gente já teve vontade de parar, mas Deus dizer, ainda não é hora, continua. Sede firmes e constantes, sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é em vão no Senhor. O que acontece hoje, irmãos, é que muitos perderam essa constância. Muitos perderam essa firmeza, perderam a fé. Muitos se esqueceram de onde Deus os tirou. Lembra quando Deus disse para Davi: Davi, eu te tirei de trás da malhada das ovelhas. Lembra de onde Deus te tirou? Lembra naquele dia quando o Espírito Santo entrou no teu coração, você estava com vontade de tirar a sua vida, se suicidar. E o Espírito Santo entrou na tua vida e tirou aquela arma da tua mão e colocou essa arma aqui, a palavra de Deus. Muitos, com o passar do tempo, perdem e se esquecem de onde foram tirados. E o dia que você se esquece de onde foi tirado, você perde a constância. Você perde o desejo. Você perde a motivação. E infelizmente hoje que nós estamos vendo é pessoas sem motivação dentro da casa de Deus. Vem para o culto domingo, vem para o culto quinta, senta aí, viraram religiosos. Perderam a constância, a igreja, ao invés de crescer, diminui. Perderam a constância. Como a igreja de Laodiceia, quando eu entrei naquele templo de Laodiceia, lá na Turquia, eu falei, como é que pode, como é que essa igreja pôde se acabar? Mas porque perderam a constância. O dia que aquela igreja foi cheia do Espírito Santo, mas chega um dia que Jesus disse para ela, porque ela está dizendo, rico sou, não tenho falta de nada, e o Senhor Jesus disse, tu não sabe que tu és um miserável, pobre, cego e nu, e porque tu é morno, e não quente, eu vou te vomitar da minha boca. E prova está lá. Quem for na Turquia, vai lá em Laodiceia. Você vai ver colunas lindas, um piso maravilhoso. As pias batismais de Laodiceia, uma coisa linda. Mas está lá, é só ruínas. Porque perderam a constância. Saíram do primeiro amor. Em Éfeso a mesma coisa. Quando estive em Éfeso e vi tudo aquilo em Éfeso, vi os sinais dos peixinhos nas paredes, no chão, dando a direção aonde tinha, a igreja se reunia. E agora cadê? Só ruínas. Só ruínas. Porque as pessoas perderam a constância, perderam a motivação. E por que perderam a constância e a motivação? Porque perderam a comunhão. Porque a constância e a motivação nasce de uma boa, perfeita e agradável comunhão com Deus. Quando se perde a comunhão, se perde tudo. É por isso que o apóstolo Paulo, no capítulo 12 de Romanos, ele traz uma exortação para a igreja. Abre a sua Bíblia. Capítulo 12 de Romanos. Isso é para essa época. É para esse tempo.
Assim que, irmãos meus, os rogo pelas misericórdias de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Veja bem isso. Vamos entender o que Paulo está dizendo aí, porque quando nós nos reportamos ao começo do livro de Romanos, nós estamos vendo que as igrejas daquela época estavam enfrentando grande confusão. Havia muitos judeus que estavam dentro das igrejas, e muitos ainda não sabiam se era circuncisão ou circuncisão. Havia uma mistura teológica muito forte. E Paulo, quando chega nas igrejas de Roma, porque as igrejas eram nas casas, não havia templo, as igrejas eram nas casas, e Paulo percorre as igrejas, colocando a igreja numa posição doutrinária, porque a pior coisa para uma igreja é quando ela perde a posição doutrinária, é quando ela perde a visão doutrinária, e a doutrina que nós temos é só uma. Está escrito lá em Atos capítulo 2, 42, e todos os que criam, perseveravam em qual doutrina? Na doutrina dos apóstolos, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, no partir do pão, nas orações. Ninguém considerava seu aquilo que tinha, mas todos tinham tudo em comum. Então, quando se perde a visão, já entra o egoísmo, tudo é meu. Quando se perde a visão, já entra o ciúme, já entra a inveja, já não entra o querer servir a Deus, já é o querer servir a si mesmo. E quando um quer servir a si mesmo, já não sacrifica. E Paulo está chamando a igreja para o sacrifício, para uma entrega plena, uma entrega de morte. Repita comigo: entrega de morte. Quando Paulo está dizendo: rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício. E aonde eu vou sacrificar? Como eu vou sacrificar? Sacrifício vivo, santo e... O que é um sacrifício? É para viver ou para morrer? Então o Senhor nos chama para morrer. Escuta isso. Deus me chama para morrer, porque senão a morte não há ressurreição. É por isso que quando a gente nos reportamos, e aí eu louvo a Deus, porque o nosso amado pastor leu aqui o capítulo 8 de Romanos, e eu amo, porque eu meditei nessa palavra. Eu falei: Senhor, que eu vou levar para a igreja lá em Nova Iguaçu? E o Senhor falou: medita no livro de Romanos, do capítulo 12 para trás. Eu passei 4, 5 dias meditando, e o capítulo 8 foi o que mais me chamou a atenção, porque o capítulo 8 fala algo muito profundo, e mexe com aqueles que acham que são, como Laodiceia achava que era. Escuta isso. Laodiceia achava que era, e não era. Tem muitos que acham que são e não são. Tem muitos que pensam que estão salvos e não estão salvos. Tem muitos que pensam que estão cheios do Espírito Santo, mas estão vazios. Porque pelo fruto os conhecereis. Pelas atitudes de cada um se conhece se está cheio verdadeiramente do Espírito ou não. E Paulo já começa dizendo no capítulo 8, porque ele vai falar no 12 de sacrifício: agora, pois, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam o quê? Segundo a. É por isso que ele está dizendo: apresenta o teu corpo de carne, porque daí vem o pecado. Bota no altar, mata ele, porque se tu não matar o teu corpo carnal, você vai morrer espiritualmente. Mata, crucifica. Porque pode dar fruto, mas fruto de justiça. Crucifica.
que não andam segundo a carne, mas conforme o Espírito. Quem governa? O teu corpo te governa ou o Espírito dentro te governa? Porque se a carne governa, o Espírito, escuta isso que é forte, querido. Porque quem ainda não morreu não está salvo, amado. Só a ressurreição quando tem morte. Só a ressurreição quando tem morte. Quando eu estou vivo, quando eu ainda sou eu faço, eu aconteço, é do meu jeito, eu é que mando, você está morto. Porque não é o eu que mando. Paulo, em Gálatas capítulo 2, versículo 20, ele é claro quando diz: a vida que agora vivo nesse corpo, vivo na fé do Filho de Deus, no qual morreu e deu a sua vida por mim. Já não vivo, não mais eu. Por quê? Porque ele diz: eu estou morto, mas Cristo vive. Diga: Cristo só vive em mim quando eu estou morto. Às vezes eu fico em casa meditando, eu digo: Senhor, quanta falácia, o evangelho é tão simples, basta olhar para a cruz. O evangelho é simples. Ele nos chama para sacrificar, para morrer, como ele morreu. Paulo disse: sede meus imitadores, assim como eu fui de Cristo. Então Paulo morreu, porque Jesus morreu. Paulo entregou a sua vida para morrer, para sofrer, para receber prego nas mãos, nos pés, coroa na cabeça de espinho. Sabe por que é coroa de espinho? Porque tem todo ser humano quer uma coroa de glória, não quer, meu pastor? Quer ser famoso, quer ter fama, quer subir aqui, aleluia, eu canto na igreja, coroa de glória. Jesus não recebeu coroa de glória, recebeu coroa de espinho. E por que você quer coroa de glória, irmão? Porque a hora é só dele. É só dele. Para de querer se gloriar em si mesmo. A glória é só dele. Sabe por que eu prego nos pés, irmão? Porque quando mandamos na nossa vida, governamos, nós vamos para onde queremos. Fazemos o que queremos. Mete prego nos pés do velho Adão, para ele aprender que não é do jeito dele. O caminho é meu. Os meus caminhos são mais altos do que o caminho dele. Eu vou ensinar ele a andar nos meus caminhos. Mete prego nos pés. Vai andar conforme eu quero e não conforme ele quer. Vai pensar como eu quero. Eu não tenho que pensar como eu quero, mas como o Senhor quer. Por isso é coroa de espinho, para matar. Esse pensamento do velho homem que decide tudo, que cria tudo. O pensamento do ser humano é muito criativo. Mas há caminho que o homem parece ser, mas no fim é caminho de... Então ele está dizendo que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Muitos não entendem esse versículo. Que é a lei do Espírito? Qual é a lei do Espírito? Tem muito não entende. Quando você chega no capítulo 15 de Romanos, é muito interessante isso. Capítulo 13, aliás. Versículo 17. 14, aliás, 17.
14, 17. Porque o reino de Deus não é comida nem, mas é paz, gozo, alegria, onde? No Espírito Santo. No Espírito Santo. A lei do Espírito Santo. Lembra quando Jesus, antes de morrer, ele disse assim: o novo mandamento vos... E qual é esse mandamento? Qual é a lei do Espírito? Que nos amemos uns aos... Porque aquele que ama seu irmão não vive pecando contra ele, amado. Amai a Deus acima de todas as coisas, o teu próximo como a ti. Essa é a lei do... Porque quem ama a Deus e ama o seu irmão, está cumprindo toda a lei. Então, o que ele está dizendo aqui no capítulo 8? Para a gente andar na lei do Espírito, não segundo a carne, porque na carne tem ciúme, tem inveja, tem contenda, tem confusão, tem um querendo ser melhor do que o outro, tem egoísmo, tem avareza, que é idolatria, amor ao dinheiro. Mas na lei do Espírito não. Na lei do Espírito eu amo a Deus e amo o meu próximo. Se eu amo a Deus, eu não vou viver pecando contra Deus. Amando o meu próximo, eu não vou ficar pecando contra o meu próximo, porque se eu peco contra o meu próximo, eu peco contra Deus. E aí eu não estou cumprindo a lei estabelecida pelo Espírito Santo na nova aliança, que nos amemos uns aos outros. Por isso que ele continua dizendo, versículo 3, porque aquilo que era impossível para a lei, qual lei? A lei de Moisés, porque era sangue de bode, de touro, de cabrito, era impossível, porque não entrava no coração, não lavava o pecado do homem, porque a lei não veio para tirar o pecado, veio para mostrar que o homem é pecador. A lei de Moisés veio mostrar ao homem que ele é débil, que ele não tem condição de, por ele mesmo, servir a Deus. Por isso nós necessitamos do Espírito Santo. Eu só posso servir a Deus pelo Espírito, não é pela minha própria sabedoria, entendimento, ou pelo meu currículo. Eu sou PhD nisso, sou PhD naquilo. Se tu não amar teu próximo, você pode ser PhD, seja do que for, vai pro buraquinho quente. É verdade, irmão. Não adianta título, não adianta nome nos outdoor. Se tu não ama teu irmão, perde a constância em amar. Acabou tudo, irmão. Porque o amor de Deus está derramado no nosso coração pelo Espírito Santo que Ele nos tem dado. Por isso que Paulo, no capítulo 4 de Efésios, nos alerta: não entristeçais o Espírito Santo de Deus, porque Ele é o próprio amor de Deus no teu coração. Sem Ele você não ama. Diga para o teu irmão: sem o Espírito Santo você não pode amar. Infelizmente, irmãos, o que nós estamos vendo muito hoje dentro das igrejas é pessoas que já apagaram o Espírito, como dizem em Tessalonicenses capítulo 5, 18, não apagueis o Espírito, e vai expulsando o Espírito, e Deus está falando e não quer ouvir Deus, como aquele povo de Israel no deserto. Deus falava e endurecia o coração: perdoa, eu não perdoo. E vive essa vida espiritual mesquinha, que não dá fruto para nada, só produz para si mesmo, não consegue crescer, não consegue avançar, não conhece o propósito de Deus para a sua vida. Eu, quando tinha 6 anos de idade, eu fui violentado. Agora imagina, alcoólatra, com uma marca de violência sexual, de um pai que batia nos meus irmãos, na minha mãe. Meu pai era policial daqueles bem violento, minha casa era um quartel,
não havia amor, não havia toque de abraço de pai, de mãe, era um caos, era um inferno. Agora Jesus vai lá no meio daquela lama, me tira de lá e me diz assim: assim como eu te perdoei, também você tem que perdoar a uns aos outros. Falei, o que, Jesus? Tenho que perdoar aqueles homens que me fizeram maldade quando eu tinha 6 anos de idade? Sim, porque agora você está em mim, você é a nova criatura, as coisas velhas já passaram, eu estou fazendo tudo novo na tua vida. Tem gente assustada aí, não fica assustado não, que é assim mesmo. O diabo veio para roubar, matar e destruir, lá no mundão é assim. Se você sair por aí pregando, o Rafael aqui, outros irmãos que trabalham no Castelo do Rei, sabe disso. Sair por aí pregando, aí você vai entrar em casa, você vai encontrar cada uma situação que você vai dizer, isso não existe. Existe. Mas existe o maior remédio que pode curar qualquer dor e qualquer ferida. E o nome dele é Jesus Cristo. E é por isso que eu tomei firmeza, constância, porque ninguém podia me libertar daqueles traumas. Perdoa teu pai. Eu perdoar? Meu pai espancava minha mãe. Um dia eu ameacei matar meu pai. Tinha uma panela d'água fervendo no fogo, ele estava batendo na minha mãe. Eu peguei a panela e digo, solta ela, porque senão eu te jogo essa panela d'água. Ele falou, tu me joga? Eu falei, jogo, tu está batendo na minha mãe, eu vou te jogar. Então era o caos, era o inferno. Quantos aqui já não passaram o inferno na família? E Jesus entrou lá e libertou, Jesus entrou lá e limpou, Jesus entrou lá e livrou. E por que você não está servindo a Deus com uma constância muito maior? Em gratidão por tudo isso que Ele já fez na sua vida. Sacrifício. E Ele continua dizendo, porquanto que a lei era débil pela carne, Deus enviando seu Filho em semelhança de carne de pecado, e por causa do pecado condenou o pecado na carne. Ei, tu não pode mais viver pecando, o pecado já foi condenado. Tu é pecador? É, eu sei, eu também sou. Mas o Espírito me ajuda na minha fraqueza, intercedendo por mim com gemidos inexprimíveis. O Espírito Santo te ajuda nas tuas fraquezas. Eu não sei qual é a tua fraqueza, mas se tu quiser, a partir de hoje, o Espírito Santo te ajuda nas tuas fraquezas. Recabaracherelecandalamaya, repacandapaia samaia. Aleluia! Ele intercede por nós com gemidos, com choro, com pranto. Aleluia! Daqui a pouco você está sentindo outra pessoa, daqui a pouco fica aquele desejo, eu vou perdoar. Ai, porque se verdadeiramente Cristo me libertou, eu sou livre. Eu sou livre da mágoa, eu sou livre do ressentimento, eu sou livre do pecado. Jesus me libertou porque Ele mesmo se fez pecado por mim. Ele não tinha culpa, mas Ele comprou o meu barulho, o seu barulho. E o barulho nosso era a morte eterna e o inferno. Ele foi para a cruz, se fez sacrifício, morreu e desceu às partes mais profundas da terra, porque Ele tinha que fazer a obra completa. E no terceiro dia ressuscitou. E aquela dívida que nos era contrária, como diz na palavra do Senhor, em vez de ser dívida, o sangue dele escreveu lá embaixo da tua dívida, eu estou limpando todo o teu pecado. E ele carimba e diz, esse papel que era uma dívida, agora é uma escritura de compra. Com esse sangue que eu estou assinando, eu estou te comprando você para mim. Fomos comprados pelo sangue de Jesus. Dá um aplauso a Ele, que Ele é digno. Santo! Ruach Hashem Mahash. A minha esposa às vezes fala assim, como é que tu aguenta aquele frio da Patagônia? Olha, Jesus aguentou a cruz, o que é aquele frio para mim?
Eu já estive na Patagônia já esse ano 3 vezes. 4 graus abaixo de zero. Quem conhece a Patagônia Argentina aí, conhece Rio Grande. Depois você vai para Ushuaia. Você sabe como é que é lá. Só tem vento. Só até vocês estiveram lá, verdade? Só tem vento. Na Patagônia Argentina, pior ainda do que a chilena. Punta Arenas é café pequeno. Ainda você tem que viajar 6 horas de ônibus de Punta Arenas para Rio Grande, atravessar a fronteira. Só tem vento. Vento, 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 vento. Você olha para o céu e fica, cadê o sol? Ainda mais se você for cariocão. Mas não, quando você está morto, você não está ali por causa da chuva ou por causa do sol. Você está ali porque o Senhor te enviou. E há almas naquele lugar que precisam receber a vida que você recebeu em Cristo Jesus. Tem que morrer. Por fim, para terminar, porque senão eu vou até amanhã aqui. Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 14. Aleluia. Isso aqui é para discípulo. Se você é crente, se converte hoje. Porque crente não entra no céu. Porque crente até o diabo é. Quem entra no céu é discípulo. O Senhor não veio fazer crente. Crente fica sentado no banco da igreja. Discípulo é seguidor do maestro. Discípulo morre. Discípulo, diga, discípulo morre. Versículo 25. Lucas 14, grandes multidões iam com ele. Iam com ele. E lhe disse, se alguém vem a mim e não aborrece seu pai, mãe, mulher, filhos, irmãos, irmãs, e ainda também a sua própria, não pode ser meu. E aquele que não leva sua cruz, diga, cruz é altar de morte. Porque ele foi para a cruz, você também tem que ir todo dia. Hã? Todo dia na cruz. Hã? Ele não foi para a cruz? Não foi? Ele está dizendo que eu tenho que tomar a minha também, eu tenho que ser seguidor dele, então eu tenho que ser imitador dele. Se ele tem cruz, e ele morreu na cruz, eu tenho a minha cruz para morrer nela também. Sou seguidor, sou discípulo. Vou ter a mesma experiência de morte, angústia, aflição. Ai, eu não vou mais seguir a Jesus não. Ai, minha geladeira está vazia, meu carro está com o pneu furado. Não é assim? Minha conta bancária está zerada. Estou devendo para o banco. O que eu vou fazer? Jesus não tem nada com essa. Se você administrasse melhor, você não estava desse jeito. Depois fica correndo atrás de Jesus para pagar a tua. Ah, meu Deus do céu, que igreja é essa que nós estamos vivendo no dia de hoje? Hã? Desculpa, pastor. Minha esposa diz que eu sou maluco. Não, eu sou doido por Jesus, irmão. E aquele que não leva a sua cruz e vem após mim, não pode ser meu o quê? Não pode ser meu o quê? Versículo 33. Assim, pois, qualquer de vós que não renuncia a tudo que tem, não pode ser meu discípulo. Qual é a primeira coisa que o homem mais tem? De mais valor. O que o ser humano tem de mais valor? A sua própria vida. Negue-se assim, se mata, irmão, na cruz. Todo dia. Não vai tomar veneno, não. Depois vem um pastor lá, um negrito, um pastor negrito e diz que tenho que morrer. Não, não. Morri para Cristo. Morri na cruz. Sabe por que as igrejas estão hoje capengando, o espírito do anticristo está entrando? Porque
Porque tem gente de crente que ainda não é discípulo. São gente religiosa. Qual é a sua idade, pastor? A mesma minha, né? A sua idade é a mesma minha, né? Está ficando meio carequinho, hein? E às vezes a gente pensa, não, é normal, é da idade, né? Não. Esses crentes que não morreram, que ficam perturbando a alma do homem. Aí fica matando o pastor, ele não morre e quer matar os outros. É fofoca, é contenda, é dissensão. É querer tomar o lugar do homem. Não, você está velho. Não... Vem, se atreve. Se atreve a querer tomar o lugar. Não respeita a unção que está sobre ele não, para tu ver só. Ixi, managavacéia. Não respeita não. Fica com essa gracinha aí que o pastor já está velho, tem que botar outro no lugar. Quem decide isso é Deus, não é você. Nem ele pode decidir. Porque se ele der uma de Jonas, ele sabe para onde vai. Para com esse negócio, esse pastor está velho. É por isso que a igreja está vazia. A igreja está vazia por falta de responsabilidade de muitos que se dizem discípulos de Deus, ainda não nasceram de novo. É por isso que a igreja está vazia. Se atreve. Estou dando um recado aqui do alto agora. Se atreve a botar a mão. Se atreve a ficar fazendo grupinho. E meu Jesus, o que é isso? O que eu estou vendo atrás das portas? Se atreve a querer derrubar o servo de Deus. Se atreve a ficar falando por trás das portas. Pastor Paulo está velho. Tem que mudar, tem que botar algo novo aqui na igreja. Quem decide isso não é você. Seja diácono ou pastor daqui. Ih, rapaz, Jesus amado. Fica mexendo com a unção. Se tu quer a tua unção respeitada, respeita dos outros. Respeita a unção. Espera chegar a tua hora. Espera chegar a tua vez. Fica fazendo fofoca, entristecendo o coração dos irmãos para não vir à igreja. A igreja está... Essa igreja aqui tem divisão aqui dentro aqui. Deus está me revelando agora. Tem divisão. Tem divisão aqui dentro. Se arrependam. Se arrepende. Que é daquele que tocar no ungido do Senhor. Absalão quis tocar no próprio pai, o rei Davi. Ainda que Saul estava todo errado, Davi teve que esperar chegar o tempo dele. Se arrepende. Mas não toca. Porque quem determinou o tempo desse homem aqui nesse altar foi Deus, não foi você. E Deus chamou ele desde o ventre da mãe dele e preparou ele para esse trabalho. Muda a sua mente. Transforma a sua mente. Para de ficar entristecendo pessoas da igreja, para não vir à igreja dia de culto, ficar desanimada, perder a constância, fica matando. E vem aqui para o culto com cara de hipocrisia, como se estivesse do lado do pastor e não está. É mentiroso, hipócrita. Se arrepende enquanto é tempo, porque senão virei contra ti, disse o Senhor nessa noite. Porque ai daquele que planejar contra o ungido do Senhor. Espera chegar a tua hora. Sede firmes e constantes. Por isso aí, morre! Sai dessa soberba. Sai desse orgulho. E achar que você sabe tudo. Que entende tudo e que o pastor não entende mais nada. Estão pensando que ele é o Biden? Está senil? Não está não, ainda tem muita unção aí nessa cabeça aí. Estão pensando que ele é o Biden? Renuncia, pastor.
Dá lugar para gente mais nova. Ele não é Biden, não. Ainda vai trocar trombeta muito aqui nesse lugar. Até o dia em que Deus quiser. Aplaude ao Senhor. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.